Olá, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de língua portuguesa, e nós vamos observar o que teremos na nossa aula. Aula 14, com objeto de conhecimento, léxico, morfologia. Nosso detalhamento, palavras derivadas por afixos e palavras compostas. Processo de formação das palavras por composição, regras básicas do emprego do hífen. Bastante coisa, entender um pouquinho sobre formação de palavras, como elas são compostas, e a gente vai ver tudo isso na nossa aula, então vamos a ela. Muito bem, o estudo da língua portuguesa é também compreender um pouquinho do processo de formação de palavras. Então imaginem vocês, alguma língua mãe lá no muito passado se desenvolveu dependendo de povo para povo de determinada forma, até chegar às línguas modernas, a forma que nós conhecemos. E os estudiosos da língua buscam sempre entender um pouco do processo que origina determinadas palavras. Alguns deles não são previstos, porque pensem vocês na língua como um organismo vivo. Significa que nós temos palavras e nós, como falantes, vamos modificando, criando novas palavras até que elas se tornem comuns e sejam dicionarizadas, se transformem em palavras de fato normalizadas na língua portuguesa, perfeito? Então a gente precisa entender um pouquinho desse processo, de como nós vamos transformar palavras, diminutivos, aumentativos, tudo isso faz parte desse processo de formação e nós temos diferentes processos de formação de palavras, tá? Antes da gente falar um pouquinho sobre as definições, quais são esses processos, entender alguns exemplos, a gente preparou um pequeno texto, observem comigo. Aqui a gente tem o trecho do conto O Menino Maluquinho, adaptado, na verdade, né? A gente tem uma adaptação. Eu quero que vocês já prestem atenção nessa palavra, o menino maluquinho. Maluquinho vem de maluco, né? Um diminutivo. A gente vai encontrar muitas palavras, então, que são modificações. Nós vamos modificando de acordo com as regras da língua portuguesa, de como elas funcionam. O menino maluquinho era realmente muito esperto. Eu falei aí para vocês de maluquinho, também atenção para a palavra realmente, né? Nós temos o real acrescido desse sufixo mente. Ele sempre aprontava alguma coisa e quando não aprontava, era sinal de que estava pensando em aprontar. Então observem também a palavra aprontar, né? Nós temos o infinitivo aprontar e aprontava em relação a passado. Então os verbos também são palavras que vão sendo modificados com acréscimo de determinados sufixos ou vogais temáticas que vão modificando o sentido. Pode significar, no caso do verbo, passado, presente, futuro, pessoas, primeira, segunda, terceira pessoa, e por aí vai, tá? Por exemplo, um dia ele resolveu que ia ser um bem comportado. Olha a palavra bem comportado aí com o nosso hífen, né? Só que o bem comportado dele não era bem comportado da mamãe e do papai. O bem comportado dele era ser muito bem comportado mesmo, mas na rua. Em casa, ele era maluquinho como sempre. Então, atenção para essas palavras, como elas vão se formando. É interessante a gente ver como determinados elementos textuais, como hífens, sufixos, afixos, a gente vai ver como é que funcionam esses afixos, os prefixos e os sufixos, mas é importante a gente entender um pouco de como essas palavras vão sendo compostas e utilizado muitas vezes na arte, né? A gente tem aqui esse trecho adaptado do conto e na sequência nós temos o trecho de uma música também usado para... Você já deve ter ouvido a música, também usado esse tipo de transformação para criar esse fazer poético. Então, um trecho da música Telegrama, de Zé Cabaleiro, já devem ter ouvido na rádio, ou os pais de vocês podem ter ouvido, ou vocês mesmos, né? Se vocês gostam de música popular brasileira. Tá, então eu tenho lá, eu tava. E perceba que esse tava, ele vem de estava, né? Só que é uma corruptela. Eu cortei a palavra e transformei numa espécie de coloquialidade. Isso é muito comum também na língua. Determinadas palavras que são transformadas em palavras mais simples. Nós temos a tendência de transformar a nossa comunicação cada vez mais simples. Então eu estava triste, tristinho. Olha que interessante. Triste, acrescido aí do meu sufixo, para deixar no diminutivo. Eu estava triste, tristinho. Bem interessante, né? Então ele já brinca com esse jogo de palavras. Eu não estava só triste, eu estava tristinho.
Mais sem graça que a top model magrela na passarela. Agora olha só, magrela, magro, também uma palavra que origina de uma outra palavra, né? Vai sendo transformada para dar um efeito diferente no sentido que eu quero transmitir. Não é só uma top model magra, é magrela. Percebam que na sequência ele mantém a fórmula. Eu estava sozinho. Então eu tenho essa palavra só. Novamente ali o tava, a corruptela de estava. E o só, eu tenho sozinho. Então imaginem só que nós temos uma palavra, pode ter sido a palavra sozinho que virou só ou a palavra só que virou sozinho. Sempre há essa dúvida, mesmo porque cada palavra possui a sua particularidade. Tanto quando pode ser acrescido, ela também pode ser retirada. Então olha lá, mais solitário e também outra variante, sozinho, solitário. Uma única palavra que pode ter várias significações dentro, obviamente, da sua semântica, do seu sentido, mas pode ter variações com significações, níveis de significações diversas, tá? Mais solitário que um paulistano, a gente tem paulista, paulistano, né? Que um canastrão a hora que cai o pano. Tava mais bobo que banda de rock, que um palhaço do circo Vostok. É uma música bem interessante do nosso querido Zé Cabaleiro. Ele brinca bastante com a formação de palavras, com os sentidos diversos que as palavras podem ter, acrescidas desses afixos ou nas suas corruptelas, brincando também com a coloquialidade que nós atribuímos à língua portuguesa. E tudo isso, a gente viu esses dois trechos para considerar um pouco de como nós podemos trabalhar com a linguagem para mudar, atribuir significados e fazer vários níveis de significados, né? Uma coisa é você falar rápido, outra coisa é você falar veloz. Dependendo do contexto, por mais que as palavras sejam sinônimos, elas podem ter outros níveis, outra intensidade, outra carga de significação, tá bom? Agora, bora falar especificamente sobre o processo de formação de palavra. São processos, na verdade, porque existem várias formas de você criar, transformar, mudar palavras. Então, os processos de formação de palavras são métodos ou mecanismos pelos quais novas palavras são criadas na língua. E como é que eu crio uma palavra, professor? Eu chego lá no dicionário, ou as pessoas que criam um dicionário, e digo para elas, coloque essa palavra aí que eu inventei. Não, não é assim que funciona. Você utiliza a língua todo dia, você utiliza a comunicação. Grupos utilizam determinados termos que são significativos para os seus grupos. Quanto mais pessoas utilizam determinados termos, é mais fácil que ele seja agregado à língua portuguesa. De uma forma natural, orgânica. Durante esse processo, nós começamos a utilizar muitos termos estrangeiros que vieram com a popularização das mídias digitais, como os computadores pessoais. Você tem computer, que vai aos poucos agregando a língua portuguesa e transformando em computador. Internet, que hoje nós utilizamos basicamente como uma palavra comum da língua portuguesa, mas que vem também da língua estrangeira, do inglês, atrelada à ideia das tecnologias digitais, tá? Então, olha lá, esses processos permitem expandir o vocabulário e expressar novos conceitos de maneira eficaz. Então, se eu preciso transmitir e receber informações, eu quero transformar isso em algo cada vez mais eficaz e as palavras vão sendo criadas à medida que esses usos vão sendo executados, tá? E quais são esses processos? Eu tenho o processo de composição e o processo de derivação. O processo de composição pode ser justaposição ou aglutinação. Então já deixem essas informações anotadinhas. O processo de composição pode ser justaposição ou aglutinação. E o processo de derivação pode ser derivação prefixal, sufixal, parasintética, regressiva ou imprópria. A gente vai ver principalmente derivação prefixal, sufixal e parasintética. Eu sei que as palavras causam certa estranheza, mas a gente já vai entender um pouquinho de como isso funciona. Se nós falamos sobre os processos de formação de palavras, nós também temos tipos de palavras. O primeiro deles, as palavras primitivas. Eu sei que são muitos conceitos, mas é importante vocês sempre anotarem, deixarem registrado, porque ajuda na fixação, tá? Então nós temos palavras primitivas.
são aquelas que têm origem direta na língua portuguesa. Então são as palavras primeiras, como elas são no seu estado original. Então elas não derivam de outras palavras. Então eu tenho pedra, por exemplo. Pedra não vai originar de nenhuma palavra, ela é a palavra original. E flor, mas ao invés de chamar de palavra original, eu vou chamar de primitiva. Pensa em primeira. Palavra primitiva é a palavra primeira. Pedra e flor são exemplos de palavras primitivas. Por outro lado, nós temos as palavras derivadas. São aquelas que têm origem em outra palavra da língua portuguesa. Então eu tenho pedra e flor. Pedra e flor são as palavras primeiras. Eu não consigo observar nenhuma palavra antes delas. Mas eu consigo ter pedreiro, que deriva de pedra. Então pedra deu origem a pedreiro. Pedreiro vai ser a minha palavra derivada. E floricultura deriva de flor. Flor é a minha palavra primitiva, floricultura é a minha palavra derivada. Nos meus próximos tipos de palavras, eu tenho as palavras simples e as palavras compostas. As simples, uma observação. Uma palavra pode ser primitiva e simples ao mesmo tempo? Pode. Então, uma mesma palavra vai ter vários tipos, tá? Palavras simples são aquelas formadas por apenas um radical. Um radical, eu tenho uma palavra simples. Então, eu tenho azeite, cavalo, são palavras simples. Pensa nessas palavras únicas. Cada um tem um radical. Já nas palavras compostas, são aquelas que possuem mais de um radical. Por exemplo, eu tenho couve e flor. Eu tenho dois radicais. Eu tenho couve e eu tenho flor, dando origem a uma única palavra, mas dois radicais. Planalto também é uma palavra composta, porque eu tenho lá plano e alto. Então, palavras simples, só um radical, palavras compostas, mais de um radical. E a gente precisa dessas informações para entender esses processos de formação de palavras. O primeiro que nós vamos tentar entender é o processo de composição. Observem comigo, então, o processo de composição, que o processo de formação por composição ocorre quando duas ou mais palavras são combinadas para formar uma nova palavra com um significado específico. Então, eu tenho uma palavra, eu tenho uma outra palavra, eu junto as duas e formo uma nova com um significado completamente diferente. Pense em guarda-roupa, por exemplo. Eu tenho a palavra guarda, que significa uma coisa. Eu tenho a palavra roupa, que significa uma outra coisa. Eu junto essas duas palavras, eu formo guarda-roupa e eu tenho um significado completamente diferente das duas palavras originais. Então, nesse processo, os elementos constituintes podem ser radicais, ou seja, partes fundamentais das palavras que mantêm seus significados originais. Então, eu vou juntar essas duas palavras vão formar uma palavra nova, tá? E eu tenho o meu processo de composição por justaposição. Então, eu tenho o processo de composição. Primeiro tipo de composição é a justaposição. Neste processo, duas ou mais palavras são unidas para formar uma palavra composta. As palavras mantêm sua forma original e são colocadas lado a lado. Então, olha lá, um exemplo disso seria a palavra guarda-chuva. Então, eu estou usando guarda, estou usando chuva, elas não mudam nada na palavra, guarda continua guarda, chuva e mantém a sua forma original, mas um novo significado para a palavra. Esse processo é comum em português, especialmente na formação de substantivos compostos. Tá, então a minha informação aqui é na justaposição, eu tenho essas palavras que vão ser unidas para formar uma nova palavra e eu não vou mudar nada na composição delas. Alguns exemplos, inclusive ilustrado aí. Passatempo. Quais foram as palavras que eu usei para formar passatempo? Passa e tempo. O que é passatempo? Atividade que se realiza para distrair-se e ocupar o tempo de maneira agradável. Passa mudou alguma coisa? Não. Tempo mudou alguma coisa? Não. Então eu tenho uma palavra composta por justaposição. Apenas uni as palavras e não modifiquei. Guarda-chuva. Guarda mais chuva, que é o objeto utilizado para proteger-se da chuva. Percebam que eu juntei as duas palavras, mas não modifiquei nenhuma delas.
Na sequência, eu tenho a palavra passaporte. Então, observem comigo. O que é passaporte? Que é o documento que permite a entrada e saída de uma pessoa de um país para outro. Eu estou juntando as palavras passa mais porte, não mudei nenhuma das duas, então eu tenho processo de formação por justaposição. Eu tenho pé de moleque, pé mais de mais moleque. Modifiquei alguma coisa nas palavras? Não. O que é o pé de moleque? Doce típico brasileiro feito de amendoim, torrado, açúcar e rapadura. Em Manaus também tem um outro significado, que é um doce parecido com um bolo, mas não é bem um bolo, enfim. Na sequência eu tenho um exemplo que é para justamente a gente entender um pouquinho de como funciona. Girassol, que é gira mais sol. Eu modifiquei alguma coisa de girassol? Aí você vai me dizer, professor, se eu acrescentou um S ali em girassol. Mas esse S é só para adequar a palavra à gramática. Gira e sol continuam iguais. Então, o girassol é um tipo de flor que produz reflexos multicoloridos quando girada sob o sol. Tá? Essa é a justaposição. Na sequência, eu tenho algumas regras de hífen, porque vocês viram que algumas palavras têm hífen e outras não, né? Em palavras compostas por justaposição. Então, como regra geral, nas palavras compostas por hífen, que é esse tracinho, é usado quando o primeiro termo, por extenso ou reduzido, está representando por forma de substantiva, adjetiva, numeral ou verbal. Então, olha lá. Decreto, lei, mesa redonda, percebam que eles são substantivos, adjetivos, numeral ou verbo. Decreto-lei, mesa redonda, arco-íris, tio-avô, conta-gotas, porta-aviões, guarda noturno, boa-fé e má-fé. Todas palavras compostas por justaposição que não mudaram seu sentido e que têm hífen porque o primeiro termo é um substantivo ou está representado por forma substantiva, adjetiva, numeral ou verbal. Substantivo, adjetivo, numeral e verbo, que são as nossas classes de palavras. Porém, alguns compostos perderam a noção de composição e passaram a ser escritos aglutinadamente. Então, antigamente tinha o hífen, mas eles começaram a ser colocados juntos. Girassol, madressilva, pontapé, paraquedas, paraquedista e manda-chuva. Isso é só para vocês saberem, é importante só que vocês entendam, no geral, a definição, o conceito e esses exemplos, tá bom? Palavras compostas ligadas por preposição perderam o hífen. Então, com a nova regra, nova norma, né? A gente tem ali essas palavras que têm uma preposição perdendo o hífen. Então, olha lá, mão e obra, no meio tem uma preposição de. Mão de obra, não tem hífen. Lua de mel, não tem hífen. Dia a dia, não tem hífen. Boca de urna, pé de moleque, pão de ló, todos eles ou com D ou com A, percebam. Queda de braço, cara de pau, olho de sogra, brigadeiro do ar, camisa de força, Maria vai com as outras, passo a passo, faz de conta e calcanhar de Aquiles. Há algumas exceções, e é importante a gente saber que em português sempre há exceções, são água de colônia, arco da velha, cor de rosa, ao Deus dará, mais que perfeito, pé de meia e a queima-roupa, que mantém o hífen porque são exceções. A gente também tem nomes das espécies animais e vegetais também continuam com o hífen, ou seja, se alguma coisa que é nome de animal ou planta, tem que manter o hífen, tá? Louva a Deus, bem te vi. Você sabe, né? Louva a Deus, aquele gafanhoto, né? Bem te vi o pássaro, João de Barro pássaro, cano de açúcar, pimenta do reino, copo de leite, que é uma flor, né? Castanha do Pará e couve-flor, todos eles mantendo o hífen. Então, todas as palavras que são nomes das espécies, de animais ou vegetais, plantas no geral, flores, por aí vai, nós vamos manter o hífen. Esse foi o processo de justaposição. Agora nós temos a composição por aglutinação. Aglutinar é misturar, tá bom? E vocês já devem ter uma noção que se na justaposição nós mantínhamos a forma das palavras, aqui uma delas vai ser modificada de alguma forma. Olha lá. Nesse processo, duas ou mais palavras são combinadas, mas uma ou mais delas sofre alterações fonéticas ou gráficas. Fonéticas no som, gráficas na escrita. Então, um exemplo disso seria
a formação da palavra planalto. Quais palavras dão origem a planalto, plano e alto? Mas eu tenho escrito aí plano alto? Não, eu tenho planalto. Opa, eu tirei um O de uma das palavras. Aqui ela foi modificada. Se ela foi modificada, não é justaposição. Quando ela é modificada, eu tenho aglutinação. O O de plano é alterado para A devido a uma regra de harmonia vocálica. Esse processo é comum em línguas como o português, onde os sons das palavras podem se fundir de maneiras específicas durante a formação de palavras compostas. Então, recapitulando, lá no processo de justaposição, eu misturava as palavras, mas eu não mexia em nenhuma dessas palavras. Então, guarda-chuva, guarda ficava igual e chuva continuava igual. Já no processo de aglutinação, eu também vou misturar palavras, mas uma das palavras vai ser modificada de alguma forma para gerar um novo significado, tá? É quase a mesma coisa com essa diferença. Justaposição, não modifico as palavras. Aglutinação, eu modifico as palavras. Então, observem comigo agora os exemplos. Então, alguns exemplos de palavras compostas por aglutinação. Eu tenho aí planalto, que nós acabamos de comentar. Planalto, é sempre interessante a gente tentar identificar quais palavras deram origem, para saber se elas foram modificadas, tá? Planalto é plano mais alto, que é uma superfície elevada e plana, ou com poucas ondulações, entalhada por vales encaixados, o que supõe uma certa altitude acima do nível do mar. Planalto eu tenho plano mais alto, o O de plano desaparece, o A é fundido ali a palavra plano e forma a palavra planalto, tá? Embora, você já falou, eu já vou embora. O que significa embora? Embora é uma palavra formada por aglutinação. Ela vem de em, mais boa, mais hora. Então, quando você fala estou indo embora, você está dizendo eu estou indo em boa hora. Mas percebam, em, boa e hora, as palavras praticamente todas, só não o em, foram modificadas. Se elas foram modificadas, o em mais boa mais hora, que se torna embora, eu tenho aí uma palavra composta por aglutinação. Embora significa, exprime a ideia de retirada, de que você está saindo, né? Pontiagudo, eu tenho as palavras ponta mais agudo, algo que é pontudo com ponta aguçada. Então eu tenho ponta mais agudo, eu retirei ali o A e acresci um I em ponta. Então eu tenho pontiagudo, mais uma palavra composta por aglutinação, em que eu junto duas palavras, ou mais, no caso aqui duas, mas modifico uma delas. E essa aqui, fidalgo, que possui, alguém que possui alguma origem nobre. Fidalgo. Já deve ter ouvido essa palavra, mas se você não ouviu, significa isso aí, que possui alguma origem nobre e vem de filho de algo. Eu sou filho de algo, eu tenho uma origem, né? Filho de algo virou fidalgo. Mais uma palavra em que eu juntei várias palavras para formar uma com um novo significado. Eu trouxe algumas palavras que talvez sejam, vocês não conheçam muito a origem, justamente para a gente entender, para a gente ver como determinadas palavras que nós não percebemos num primeiro momento que é um processo de formação por aglutinação, na verdade é só buscar aí a origem dela, tá bom? Falamos então dos processos de composição, lembrando que os processos de composição em que eu junto duas palavras ou mais para formar são justaposição, junto as palavras, mas não modifico os significados. Aglutinação, junto as palavras, mas modifico algum termo sonoro ou escrito nela, tá? Falamos de composição e agora vamos falar sobre derivação. Observem comigo o processo de derivação, em que a formação de palavras por derivação é um processo linguístico pelo qual novas palavras são criadas a partir de uma palavra já existente, chamada de base ou radical. Lembrem que lá, no processo de composição, eu tinha duas palavras. Aqui eu só tenho uma, tá? Só uma base ou um radical, e aí eu vou adicionar um prefixo ou um sufixo. Ou os dois, que vão modificar ou ampliar o significado original da
palavra. Novamente, no de composição eu tinha 2 ou mais palavras. Aqui é só uma. E eu vou colocar prefixos e sufixos. Sufixos são unidades linguísticas que têm significado. Elas não são uma palavra por elas só mudam o significado de outras palavras. Então, a derivação permite a criação de novas palavras a partir de uma raiz comum, enriquecendo e diversificando o vocabulário de uma língua. O primeiro processo de derivação que a gente vai falar é o prefixal. Então, nesse processo, um prefixo é adicionado à palavra base para modificar ou ampliar seu significado. Então, um prefixo é um elemento que é colocado antes da palavra base e pode alterar sua classe gramatical ou sentido. Então, olha lá. Alguns exemplos de prefixos comuns incluem des, re, in, pré, entre outros. E a gente vai ver como isso funciona. Olha os nossos exemplos de derivação prefixal. Eu tenho desfazer. A minha palavra aqui é fazer, né? É o verbo fazer. Só que eu coloquei um prefixo des. Des sozinho é uma palavra? Não, é um prefixo, uma unidade linguística com significado. No caso aqui, eu coloquei o efeito oposto, né? O prefixo des indica negação ou inversão. E aí eu transformo fazer em desfazer, que o significado é desfazer o que foi feito. Desfazer. Fazer virou desfazer, e aí eu tenho um exemplo de derivação prefixal. Adicionei essa unidade no início da palavra. Prefixo pré antes. Reescrever. E aí eu tenho o prefixo re no início da palavra, que indica repetição ou retorno a uma ação, transformando escrever em reescrever, significando escrever novamente. Perceba que eu acresci no início da palavra. Impossível, então o prefixo in indica negação ou oposição, transformando possível em impossível, significando não possível, mudando completamente o significado. Se eu acrescento no início, eu chamo de derivação prefixal. Se eu acrescento no fim, eu tenho derivação sufixal. Então, eu tenho brincalhão, o sufixo alhão indica uma característica, transformando brincar em brincalhão, significando aquele que gosta de brincar. Então, eu tenho a palavra brincar, percebam que eu adicionei essa unidade linguística no final. Rapidamente, eu tenho o sufixo mente, indica a maneira como algo é feito, transformando rápido em rapidamente, significando de maneira rápida. Qual é a diferença mesmo entre derivação prefixal e sufixal? Prefixal, eu adiciono a unidade linguística no início. Sufixal, eu vou adicionar no final. Adiciono prefixo no início e sufixo no final. Caminhada, o sufixo ada indica uma ação ou resultado, transformando caminhar em caminhada, significando ação de caminhar. Caminho, adicionei ali o ada, né? Caminho ou caminhar, adicionei o ada e transformei esse sentido. Eu posso ter a derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Se eu coloco alguma palavra, alguns prefixos e um sufixo, não modificando os significados, eu tenho a derivação prefixal e sufixal. Também tenho a derivação parassintética. É um processo de formação de palavras que ocorre quando uma palavra é derivada por meio da adição simultânea de um prefixo e um sufixo, ambos modificando o significado da palavra base. É importante destacar que tanto o prefixo quanto o sufixo são necessários, eu não posso retirar nenhum dos dois, porque se eu tiro, a palavra não faz mais sentido. Só assim eu vou ter a parassintética. Observem comigo alguns exemplos. Enlouquecer, eu adicionei em e eu adicionei ecer a louco. Mas se eu tirar o em, fica louquecer, não existe. Se eu tirar o ecer, fica em louco, não existe também. Por isso que é derivação parassintética. Indica uma ação ou resultado intensificados. O sufixo ecer transforma o adjetivo louco em um verbo, indicando a ação de se tornar louco e significado tornar-se completamente louco ou perder a sanidade mental. Embranquecer, eu tenho em mais branco mais ecer, a palavra branco no meio, adicionei prefixo sufixo. Se eu retirar um dos dois, eu não vou ter o significado completo, tá? E por último, amadurecer, maduro, a mais ecer, o prefixo a, o sufixo ecer e o significado tornar-se maduro. Se eu retirar o prefixo ou o sufixo, a palavra não vai ter sentido. Por isso que é a derivação parassintética, perfeito? Então falamos um pouquinho sobre o processo de formação de palavras com composição, que tem justaposição e aglutinação,
e derivação, que tem a derivação prefixal, sufixal e a parasintética. Como não há mais nada a ser explicado, vamos encerrando por aqui. Agradeço a todos vocês, fiquem bem e até a próxima.